A farda chegou à sala de aula. Agora está nas mãos do STF decidir se ela continua. O Supremo começou a julgar as ações que questionam a constitucionalidade do programa de militarização das escolas públicas de São Paulo, uma das principais promessas do governador Tarcísio de Freitas. O modelo prevê a presença de policiais militares no cotidiano das escolas públicas. Nos últimos anos, o Brasil viu o número de escolas cívico-militares disparar, especialmente durante o governo Bolsonaro. Profissionais da área da educação e pesquisadores alertam para o que chamam de riscos à gestão democrática do ensino público. As críticas envolvem denúncias de perseguição a professores, violações de direitos, discriminação contra estudantes e o uso de dinheiro público para financiar um modelo autoritário e invasivo. No primeiro voto do julgamento, o ministro Gilmar Mendes defendeu a constitucionalidade do modelo, mas impôs limites à atuação dos militares dentro das escolas. Entre eles, a proibição de exaltação ao militarismo e a garantia de que a gestão pedagógica continue nas mãos de profissionais da educação. Terça-feira, 26 de maio de 2026. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em detalhes aqui no ICL Notícias. E de segunda a sexta-feira a gente vai analisar uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha convidada é a professora Miriam Fábia Alves, que é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Miriam, seja bem-vinda. Olá, obrigada, Gabriela. É um prazer estar com você, estar aqui nesse programa, mesmo que o tema não seja tão palatável. Não é tão palatável, mas é um grande prazer te receber também, e também muito importante entender tudo que está em jogo nesse julgamento no STF. Para começar, professora, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, diversas entidades, na verdade, entidades científicas, têm se posicionado contra esse programa de escolas cívico-militares, né? E temos o voto do ministro Gilmar Mendes, que mantém o programa, só que ele proíbe o que ele chama de estética de caserna, né? Hinos militares, enfim. A senhora acredita que é possível desmilitarizar o cotidiano numa escola, levando em consideração que tem policiais no comando da disciplina, né? Ou que essa trava judicial, ou essa espécie de trava judicial que propõe o ministro, ela tende a ser inócua, na verdade, na prática pedagógica, no dia a dia desses alunos? Pensar a desmilitarização com forças militares dentro da escola é uma falácia. É impossível fazer isso, não é, Gabi? Então, o voto que nós temos neste momento, ele tenta, em alguma medida, normatizar questões dentro da escola militarizada, mas é contrário a tudo aquilo que nós estamos investigando, que nós estamos estudando, e inclusive que diz a nota aí assinada pela ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e de Pesquisa em Educação, juntamente com mais entidades, faculdades de educação e programas de pós-graduação. Por quê? Porque a presença das forças militares no cotidiano escolar tem impactos muito diversos, né, Gabi? Além de você estabelecer os ritos da caserna, a prática militarizada, né, a ordem unida, a gente também tem uma mudança na lógica de gestão da escola, de organização interna do espaço escolar. Então, quando nós fizemos em 2024 uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, justamente para embasar o voto, a gente fez uma série de discussões advogando, defendendo
a desmilitarização da escola, o fim dos processos de militarização, porque, na nossa avaliação, este espaço, que é o espaço da escola, não é o espaço a ser ocupado pelos profissionais da segurança pública. Muito bom. E o ministro também, ele declarou inconstitucional o uso de verbas da educação para pagar o bônus dos policiais militares da reserva, né? E aí, considerando que estados como São Paulo, eles têm uma precarização salarial importante, tem falta de professores também. Como é que a senhora analisa, professora, a prioridade de alguns governadores implementando esse modelo, né, que criam gratificações para os militares, superando o piso salarial do magistério também? Então, Gabi, essa é outra questão. Os nossos. Eu quero já deixar registrado, né? Quando a gente diz da desmilitarização, Gabi, aqui tem uma outra questão que é a gente tem, enquanto pesquisadoras e pesquisadores, muita dificuldade, inclusive, de fazer pesquisas nesse espaço. Essa é a escola que fecha para pesquisa, inclusive. As pesquisas sobre financiamento da educação sofrem barreiras imensas. Mas nós já temos dados reunidos do quanto se gasta com o recurso da educação brasileira para pagamento de profissionais. Não são estudos nacionais, são estudos de alguns estados, mas a gente tem estudos no caso de Goiás, no caso do Mato Grosso, no caso do Paraná. O custo dessa militarização, o que em larga medida é o pagamento dos profissionais militares no interior da escola, é extremamente alto. Nesse sentido, muitos profissionais, até porque alguns deles já com carreira dentro das forças militares, já recebem salários muito altos, e ainda recebem pelo trabalho que eles desenvolvem no interior da escola. Então, a gente tem uma disparidade imensa em relação ao que se paga a esses profissionais e o que se paga a um professor de história, a um professor de geografia, uma professora pedagoga. Então, a gente sabe, né, Gabi, aqui no Brasil nós temos muitas dificuldades, inclusive com o pagamento do piso salarial nacional dos professores e professoras, que é o salário piso. A gente brinca, eu gosto de brincar que é piso, né? Então, são salários aí muito pequenos. Então, essas disparidades dentro do interior das redes, das escolas, também têm causado um custo muito alto da militarização das escolas, dentro daquilo que ou do que deve ser compreendido como orçamento da educação brasileira. Então, a gente vai constatando que essa militarização tem um custo muito alto para a educação como o seu todo, né? Essa sua explicação me faz pensar, aliás, reforçando aqui algo que a senhora disse que é muito importante, né? Que é um modelo que se fecha para as pesquisas. Por quê? A produção científica é tão importante nesses casos, né, professora? Mas aí trazendo as avaliações, as pesquisas da Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização da Educação, que a senhora inclusive coordena, né? Indicando que uma suposta melhora, que é o que eles dizem, né, nos índices, como o IDEB, por exemplo, não acontece por uma mágica pedagógica. É um processo de exclusão de alunos também que acontece, né? Ali, alunos com baixo rendimento, alunos em situação vulnerável. Eu queria que você explicasse um pouco como é que acontece esse processo e se dá para dizer que esse modelo também amplia as desigualdades, se for levar isso em consideração, né? Se fere aquele princípio da universalidade do acesso à escola pública. Então, Gabi, foi bom você falar sobre a Rede Nacional de Pesquisa sobre Militarização de Educação. Nós fizemos na semana passada, quarta, quinta e sexta-feira, na Universidade de Brasília, o nosso segundo seminário nacional. Estes elementos que você está problematizando foram bastante discutidos nas nossas
atividades. Inclusive, a gente estava aqui agorinha, antes de começar o programa, conversando com o grupo para a gente finalizar a carta do nosso evento. Então, a gente está aqui fazendo um movimento importante também de divulgar o nosso seminário, e a gente, já desde pesquisas anteriores, né, eu venho pesquisando o tema aí desde 2016, 2015, Gabi. Então, um dos elementos que a gente vem discutindo é que a militarização das escolas, ela gera uma mudança na escola. E aí, claro, né, eu comecei pesquisando o caso de Goiás, mas a gente já constatava que, por exemplo, uma parte de estudantes que estava naquela comunidade escolar, quando ela era militarizada, ou seja, quando ela passava para a gestão, aqui no caso de Goiás, da Polícia Militar, você tem um grupo de alunos que não permanece na escola, por diferentes motivos, né? Então, os alunos indisciplinados, os alunos que têm deficiências, os alunos que não se conformam ao parâmetro militar, que não se adequam a essas normas. Esses alunos, eles acabam excluídos desta escola. Ou eles são excluídos, ou eles são convidados a se excluir, a gente diz, né? São convidados a se retirar dessa escola. Então, essa escola, ela faz uma triagem, uma peneira, expressão muito usada por aqui, e seleciona os estudantes que permanecem. Então, isso quer dizer que nós vamos ter um aluno nesse espaço escolar com melhores condições de obter bons resultados, né? A melhoria dos resultados nas provas, dos índices, óbvio, né? Com estudantes que têm melhores condições de fazer isso. Então, o caráter público universal dessa escola está quebrado. Então, a gente vem falando muito que a militarização fere os princípios constitucionais do direito, do acesso à escola e da qualidade como direito de todas as pessoas. Isso é um fato. Assim como, por exemplo, Gabi, essas escolas, em larga medida, encerram as turmas de educação de jovens e adultos no noturno, né? Porque eles não querem lidar com este público. Então, a gente vai observando uma mudança. Então, a gente tem seleção de alunos, a gente tem exclusão de alunos por diferentes motivos e, ao mesmo tempo, a gente observa que a gente descumpre os princípios constitucionais. Então, essa escola é mais excludente, essa escola é muito mais branca. Semana passada, a professora Catarina de Almeida Santos, na audiência pública, Gabi, que aconteceu no Senado, na quinta-feira, mostrava as imagens. E aí é bem interessante quando a gente olha as fotografias, né? A professora mostrava que escola é essa. Então, isso tudo vai mostrando essa escola na contramão da defesa do que nós fomos construindo no Brasil como a escola pública, laica, gratuita, como direito de todas as pessoas. Isso é muito importante. Eu vou direto para esse ponto que a professora Catarina estava observando, né? Porque a Justiça Paulista chegou a suspender regras de aparência em escolas militarizadas, né, por considerar que isso é discriminatório contra negros e a comunidade LGBTQIAP+. Ou seja, racismo e homofobia, é o que a gente está conversando aqui, né? Como é que isso se choca também, professor? Eu queria que você desenvolvesse com esse papel que a escola pública tem. Uhum. Então, Gabi, voltando um pouco aí a essa ideia de que, vamos olhar para nós duas, né? Você está hoje com o cabelo amarrado, mas já te vi de várias formas. Seu cabelo vai caber, se não for nesse nosso formato, o meu também é meio parecido com o seu aí, num cap, num chapéu da polícia, se ele não tiver plenamente ajeitado, que jeito que você se manifesta enquanto identidade? Então, a gente tem feito uma discussão, Gabi, que essa escola, ela nega a identidade. Ela nega a identidade e a diversidade deste país, né?
E, ao mesmo tempo, a gente também observa que essa escola, ao estabelecer padrões, me desculpa, Gabi, mas o governo de São Paulo pode até dizer que não vai obrigar a cumprir as normas, mas as experiências que nós temos, lamento, Gabi, me dizem o contrário. Perfeito. Me dizem o contrário. Então, essa padronização, essa exigência militarizada, né, esse espaço extremamente controlado, isso é traço característico desta escola. Se eles nos negam a identidade, a diversidade, isso a gente vai observando que é característica desse modelo. Então, a gente precisa pensar isso com muito cuidado. Não acredito nessa promessa. Não acredito nessa promessa, penso que ela não vai se cumprir. E, ao mesmo tempo, Gabi, essa lógica também é uma lógica que influencia no processo pedagógico. Essa é uma lógica que nega a possibilidade de um desenvolvimento autônomo, crítico, de indagação. Ao contrário, essa escola é feita para obediência, essa escola é feita para que estudantes, e aí também temos, e aí, Gabi, a gente precisa avançar também nas pesquisas, a gente precisa um pouco investigar melhor, mas também nós temos uma relação hierarquizada entre o que é a força militar e o que é o trabalho civil dos professores, das professoras na escola. Então, essas questões são questões que têm nos provocado em relação aos estudos que nós estamos desenvolvendo. Isso é muito importante, professora. Você deu aqui exemplos, né? Eu não fui aluna de escola cívico-militar, mas eu fui aluna de escola pública. E acabei alisando meu cabelo por 10 anos da minha vida, justamente porque colegas diziam que o meu cabelo era feio, né? O meu cabelo que era cacheado, enfim. Hoje, isso faz parte da minha característica, né? Da minha personalidade, mas você incentiva também, quando você diz que não pode usar o cabelo solto, usar trança, enfim, você incentiva que os outros colegas também, os alunos, que eles aprendam que aquele padrão, que é o padrão branco, é o padrão correto. E começam a rejeitar também a aparência, ou enfim, a identidade desses alunos, né, dessas pessoas. E em um lugar onde deveria se fomentar o questionamento, o pensamento crítico, acaba sendo um espaço em que coíbe tudo isso. Então, acho que isso é muito, muito importante. Para além disso, tem diversos exemplos que estão aparecendo na internet porque alguém filmou, ou enfim, algumas reportagens conseguem, de alguma maneira, entrar dentro do muro dessas escolas, seja com denúncias, ou enfim, aparecem de alguma maneira. A gente pode falar aqui de erro técnico, né? Aquele que viralizou mais na internet foi de erro de ortografia, que foram erros cometidos por monitores militares em salas de aula. Virou meme, viralizou, mas a gente tem outros exemplos também. Eu queria até indicar para quem está nos acompanhando uma reportagem da Agência Pública, que é de abril e é bastante atual, que é a Escola Não é Quartel, os primeiros dias de uma escola cívico-militar em São Paulo, que traz diversos exemplos. Mas a gente tem relatos de criança de 8 anos de idade, por exemplo, que fez xixi na carteira porque estava sendo tratada como um quartel militar. Não, tem horário para ir no banheiro, então não pode fora desses horários. A criança que tinha que fazer flexão como punição. Então, todo esse tipo, né, de comportamento tem aparecido e mostra muito do cotidiano dessas escolas, né? E o despreparo desses agentes também, que não são profissionais da educação, né? O que isso nos diz, eu acho, também sobre a desvalorização do professor. E, Gabi, eu acho que tem uma coisa importante para destacar aqui, né? A gente precisa
juntar todo mundo, juntar todas as pessoas, né, para retomar o lugar da escola pública, tão importante, né? Olha, você dizendo, passei pela escola pública, né? Tô aqui, essa é a escola que a gente quer, né? E nesse caso, a gente vai observando, eu dizia da negação das identidades, da diversidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade muito grande, Gabi, de valorizar professoras e professores da educação básica. Né? A gente vem falando e vem discutindo o que se fala de um possível apagão na educação básica. Né? Então, por que a gente não valoriza profissionais, professoras e professoras, funcionários escolares? Gabi, a entrada dos militares nas escolas, em larga medida, é também um aporte de pessoal, né? Dependendo muito dos programas, você tem, por exemplo, mais 5, 6 pessoas que as escolas não têm para serem funcionários e funcionárias, para contribuírem com o bom andamento da escola como um todo. E para garantir a professoras e professores condições adequadas para que eles possam fazer o seu bom trabalho. Nós temos experiências fantásticas na escola pública brasileira, mas o que a gente observa é que nesse momento a escola pública é desqualificada, os profissionais da educação são rebaixados e a gente coloca dentro da escola pública os profissionais que têm que cuidar ou que já cuidaram da segurança pública. Eu sempre chamo atenção, Gabi, profissionais da segurança pública são da segurança pública, façam lá um excelente trabalho e contem conosco, mas aqui no espaço escolar não. Então, a gente não valoriza os profissionais da educação. E aí, a gente fala de trazer para dentro da escola quem deveria assegurar a segurança. Assegurar a segurança ficou ruim, né, Gabi? Desculpa. Mas quem deveria garantir segurança pública lá fora, para que a gente aqui dentro faça o trabalho, né? Então, a gente precisa retomar isso com muito fervor. E esse ano é um ano importante, Gabi. Nós temos eleições gerais, entendeu? Eu falo muito para os colegas, para as colegas, é momento da gente ver o que se propõe para a educação, mas ver o histórico de quem propõe. Não adianta só também a gente aqui nessa discussão. E eu espero que a gente tenha aqui uma força grande para que a gente não regulamente e não constitucionalize o que é inconstitucional. Não tem como fazer isso, Gabi. Então, esse é o momento também para a gente chamar a comunidade em defesa da escola pública. Aí, Gabi, acho que a gente precisa levantar uma hashtag em defesa da escola pública. Aí, tu, que é uma pessoa aí que está na mídia, ajude em favor aos professores e professoras, à escola pública. Quantas boas experiências nós temos, né? Nossa, sem dúvida. Eu me lembro, logo depois, assim, que eu me formei, alguns anos depois, a gente teve a mobilização, né, dos secundaristas no Brasil, dos alunos brigando em defesa das escolas públicas para que elas não fechassem. Eu vivi, acompanhei isso já como jornalista, mas vendo essa mobilização dos estudantes em São Paulo. Foi algo que me deu muito orgulho como aluna de escola pública, né? E você falou, professora, por exemplo, sobre essa questão da segurança pública, né? Deveria fazer um excelente trabalho e não está fazendo. Essa é a principal preocupação que aparece nas pesquisas eleitorais, né? Qual é a principal preocupação que os brasileiros têm? A segurança aparece como um dos principais pilares. Então, pensando nisso, também estão usando para angariar voto. Então, como coordenadora do Fórum Nacional de Educação também, a senhora acompanhou a sanção do novo Plano Nacional da Educação pelo presidente Lula no mês passado, e ele fez ali críticas diretas ao modelo cívico-militar, né? Mesmo assim, o modelo continua avançando. São Paulo é um desses estados, mas tem outros também. A gente citou aqui, você citou no Paraná também, enfim.
Pensando nesse ano de eleições, o quanto essa militarização também está sendo uma moeda, né, de troca, uma moeda eleitoral muito forte. Justamente porque se sabe que a segurança pública é um dos principais gargalos e o punitivismo penal e usar a ausência de evidências científicas, mas olha, estamos prendendo, né, aquele discurso de punitivismo penal que é muito forte para dizer que se está combatendo, mas que na prática não se reflete, fazendo operação policial e que na prática não deixa as pessoas se sentindo mais seguras. Como é que se oferece uma contrapartida a isso? Quer dizer, uma resposta à demanda real das famílias, que é por segurança, e em outra via, vamos dizer assim, que é a da educação, né? Que deveriam ser separadas. E ambas são importantes, mas estão usando isso, juntando as duas coisas para querer justificar para as famílias que essa é a resposta, né? Que esse é um investimento em educação que deve ser feito. Então, a gente vem discutindo, eu peguei um pouco o caso de Goiás aqui como um primeiro objeto de pesquisa já, lá em 2017, 2018, e a gente observava, Gabi, que aqui em Goiás a militarização estava muito atrelada aos processos eleitorais. Então, à véspera de um ano eleitoral, a gente tinha uma militarização maior, de um número maior de escolas. 2019, com o PSIM, com o Programa das Escolas Cívico-Militares do governo federal, de Jair Bolsonaro, nós observamos que esse modelo se espraiou demais, mas, de novo, eu vou repetir, nem na Constituição, a nossa compreensão, nem na Constituição, nem na LDB, a gente não tem nenhum elemento constitucional que justifique a militarização das escolas. Você disse do Plano Nacional de Educação, do novo plano, 2016-2026, que foi agora sancionado pelo presidente Lula. Ele disse, com todas as letras, está público, está divulgado sobre isso. Então, a gente tem aqui um tema que não ganha nenhuma constitucionalidade e legalidade, apesar de que eles dizem que sim. Então, mas, ao mesmo tempo, o programa vem... a militarização, porque não é um programa, são vários programas, vem se expandindo largamente, e a gente vai observando, especialmente depois da pandemia, que os governos locais, eles vão lidando com a militarização, como já aconteceu em outras experiências, uma medida eleitoreira. Eu uso a palavra com bastante cuidado, mas eu diria, avaliando os casos, que é isso. Você não pensa uma política educacional para toda a rede. Você faz para algumas escolas e a elas você assegura as condições que você deveria assegurar a toda a rede para fazer educação de qualidade. Então, o Plano Nacional de Educação não trata. Ele vai lidar da escola pública, das condições efetivas para que essa escola pública ela possa assegurar o direito, acesso, permanência, sucesso e qualidade, mas a todas as pessoas. Ao mesmo tempo, na contramão disso, eu estou assim, bastante preocupada, com esse julgamento que acontece no STF, porque eu tenho medo de como os planos estaduais, Gabi, e os planos municipais vão expressar essa lógica de militarização. Se o nacional não fez, eu fico pensando, olhando as experiências dos estados, o que nós não vamos ter nos planos mais localizados. Então, a gente está num momento emblemático, eu diria, e aí eu posso buscar com o Anísio, essa escola pública, ela é fundamental para o projeto democrático desse país. Ele já dizia isso nos anos 30, 40, 50. A escola pública é fundamental para o processo democrático. E uma escola militarizada? É fundamental a quê? Então, a gente está num momento super importante e, ao mesmo tempo, porque agora também temos elaboração dos planos estaduais e dos planos municipais, enquanto fórum a gente está aí acompanhando esse processo, mas essas forças locais têm avançado muito, eu diria, na negativa do direito
a uma escola democrática, Gabi. Muito obrigada, e compartilha comigo toda essa informação para eu poder também divulgar aqui internamente com a nossa equipe. A gente, quando esse episódio vai ao ar, a gente também compartilha aqui com quem está nos acompanhando. A gente tem a rede social do ICL, em que a gente divulga aqui no Papo Legal também os links para todo mundo poder se engajar, para todo mundo poder participar. Muito obrigada, professora. Obrigada. Vou mandar a carta para você ajudar a gente a reproduzir por aí. Combinado. Estamos juntas, querida. Brigadinha, tá? Obrigada, minha querida. Até a próxima. Você que me acompanha aqui no Em Detalhes, eu quero te convidar para participar junto com o Edu Moreira, no dia 31 de maio, às 8 horas da noite, de uma aula aberta chamada Como Construir Patrimônio Depois dos 50. Então eu estou falando, claro, com você que tem mais de 50 anos, com você que pode indicar para alguém que tem mais de 50 anos, mas é importante para todo mundo fazer esse planejamento financeiro. Inclusive eu mesma sou público-alvo dessa aula que o Eduardo Moreira vai trazer aqui para a gente. Comenta no chat, comenta no Papo Legal se você está se preparando para a sua aposentadoria, e vai em detalhesicl.com.br para você poder entender como investir, quais são os planos que você tem que seguir, e tem, claro, a oportunidade de você começar do zero, se você não começou ainda. Então não deixa de se inscrever nesse link. A aula é gratuita e faz parte de uma aula especial do Investidor Mestre, que é uma formação de finanças aqui do ICL, que foi criada pelo Edu Moreira. A gente continua na nossa programação. Agora tem o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Curiosidade do dia. Você sabia que mais da metade das pessoas da comunidade do ICL tem mais de 50 anos de idade? Pois é. E um dos pedidos que eu mais recebo é que eu deveria preparar uma aula para essas pessoas que têm mais de 50 anos de idade de educação financeira. De verdade, já são centenas de vezes que as pessoas me pediram isso. E eu finalmente resolvi parar o que eu estava fazendo aqui e preparar uma aula incrível, como construir patrimônio depois dos 50. Ela vai acontecer dia 31 de maio às 8 horas da noite. Vocês vão achar muito bacana, que eu vou trazer várias coisas práticas, que aliás não precisa ter mais de 50 para aproveitar, todo mundo vai poder aproveitar. E no dia 31 vocês vão aprender muita coisa para colocar em prática. Um abraço e até lá!